aí, quem estiver aí, muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que vai assistir essa live depois. Seja muito bem-vindo aí, você que não me conhece. Muito prazer, meu nome é Matheus Val, psicanalista, neurocientista, Universidade de Harvard em psicologia, tá bom? E inteligência artificial. E sou formado também em programação neurolinguística, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, muito prazer aí. E a gente hoje vai trazer um tema aqui pra você. Como a gente tem trago toda semana, a gente vai trazer um tema. Semana passada a gente falou sobre sentimentos negativos. Se você não assistiu, volta lá e assiste a nossa live sobre sentimentos negativos. Sejam muito bem-vindos vocês aí. Sejam muito bem-vindos. Estou muito alegre, muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Tenho certeza que... Deixa eu ver se o microfone está ligado. Acho que tá. Tenho certeza que a nossa live vai contribuir muito aí para a sua vida, vai contribuir muito aí para a sua história, e eu espero trazer conhecimento para você, expandir um pouquinho mais a sua mente para que a gente consiga, né, voar novos voos, voar voos maiores, tá bom? Então, cada semana trazendo aqui um tema para a gente falar sobre esse tema, tá? Então, ó, o tema de hoje que eu trouxe pra gente vai ser medo da rejeição, tá? Pessoas que fazem de tudo para agradar as outras com medo da rejeição, tá bom? Então é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Tá tendo uma obra aqui na igreja da frente, não sei se tá pegando no microfone. Se não tiver, perfeito. Mas se tiver, espero que vocês canalizem e foquem só no tema aqui com a gente, tá bom? Então, ó, primeiro eu quero começar falando com vocês sobre esse tema, né? Medo da rejeição. Eu quero começar falando com vocês sobre uma história que aconteceu comigo, tá? Lá atrás, lá no passado. Eu tinha muito mania de comparação. Lá, quando começou as redes sociais, eu gostava muito de ficar olhando tais pessoas que eu considerava celebridades, famosos, e gostava de copiar. Seja jeito de foto, seja pose, seja o corpo também. Então eu sempre olhei e gostei de comparar e trazer isso para mim, né? Com o tempo, a gente vai vendo que isso não funciona bem, mais ou menos assim, né? Isso não funciona tão assim, porque cada corpo é corpo, cada pessoa é pessoa, cada vivência é uma vivência. Então, assim, nós, enquanto seres humanos, somos os animais mais adaptáveis da vida. Então, assim, tudo que eu falar aqui, você pega, absorve aquilo que faz sentido para você e aplica na sua realidade, no seu contexto. Encaixa isso de uma forma aí no seu contexto, tá bom? Então, ó, eu tinha muito essa mania de ficar comparando, sabe? Comparar corpo, comparar casa, comparar estilo de vida do outro. Então eu tinha muito isso. E aí quando que isso passou, acabou, né? Porque não é assim da noite pro dia também. É todo um processo para isso acabar. Como que isso acabou, Matheus? Acabou quando eu parei de olhar para a vida deles e passei a olhar para a minha e falar, tá, aquelas vidas são bacanas, são legais, quero ter aquilo um dia, mas o que eu preciso fazer para ter aquela vida? Porque ficar só consumindo aquilo e só me comparando não ia adiantar em nada. Então eu parei de olhar para a vida deles e comecei a olhar para mim, o que eu precisava mudar em mim hoje, que precisava ser mudado. E assim foi, dia por dia, degrau por degrau,
até chegar a um ponto onde você não se pega mais no automático comparando. É claro que vai, dependendo de uma situação ou outra ali, pode escapar, sabe? Uma comparação aqui, uma comparação ali, pode escapar. Mas isso não pode ser taxado como hábito, que é aí que está o erro, né? Tudo que vira hábito, vira quem nós somos. Ah, Mateus, não fiquei convencido disso que você falou. Vou te dar um exemplo. Que você nunca reparou. Ou se já reparou, tem tempos que você não repara. Você já reparou por qual lado da boca você começa escovando o dente? Tenho certeza que a maioria vai dizer que não. E não lembra. Você não sabe por qual lado da boca começa. Ou você vai pegar pensando nisso só agora. Porque na sua vida inteira você nunca pensou nisso. Aí agora que eu comentei, você pensou, ah não, é pro lado X, não, é pro lado Y. Entende? Então, tá vendo? É basicamente assim que funciona. Tudo que vira rotina, a gente deixa de pensar. Então, escovar dente virou tão rotina para você que você não precisa mais forçar, você não precisa mais pensar para poder fazer aquilo. É uma ação automática, você já pega, já... E pode reparar, todo mundo tem um lado que começa primeiro, tá? Pode reparar, todo mundo tem um lado que começa primeiro. O meu, por exemplo, é aqui, eu começo por aqui. Estava dizendo, me comparava muito com essas questões. Isso é um processo, você vai caminhando. É você ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Não é melhor que alguém, não. É melhor do que você foi ontem. Tá bom? Então, e a segunda história que eu quero contar para vocês é sobre uma experiência de rejeição. Eu, quando era mais novo, eu tinha o hábito de contar pequenas mentirinhas. A gente já falou sobre isso, lembra? Eu acho que eu não fiz live sobre mentirinhas, acho que eu fiz vídeo sobre as pequenas mentirinhas. E eu era essa criança, esse jovem ali de 14, 15 anos, 16 anos, que contava essas mentirinhas. Para quê? Para poder ser aceito no grupo onde eu já falo ele, que é o Mateus do passado, onde ele, o Mateus do passado, queria se encaixar nos grupos, não contava essas mentirinhas para poder se encaixar naqueles grupos. Isso porque ele se sentia muito rejeitado. Eu já falei sobre isso, né? Sobre a rejeição, como que você lida com a rejeição, com esse fato, né? Igual, se você se identifica e você é uma pessoa, igual eu acabei de descrever, que eu era, se você identifica isso, como que você muda isso? Amando a sua história. Reconhecendo que a sua história é única, que você é único, sabe? Sabendo ser grato pelo que você tenha, o hoje e o agora, sabe? Não é deixar de almejar o futuro, deixar de almejar algo bom para o seu futuro. Não, mas você não é só isso. É você também agradecer pelo que você já tem e valorizar suas histórias, suas raízes. Isso faz com que você se sinta cada vez menos rejeitado, sabe? E outra coisa que ajuda muito, tá? Na sua rejeição, você não se sentir rejeitado, é o autoconhecimento. Você se autoconhecer, você olhar para dentro de si. Isso faz com que você também cada vez menos crie, né, essa expectativa de agradar os outros, sabe? Então, essas coisas são assim, fundamentais para você conseguir seguir aí o seu caminho aí mais leve, sem querer ou sem ter a necessidade de querer agradar a tudo e a todos, porque não vai dar para fazer isso. Ou parar, né, de contar mentirinhas para poder se encaixar naquele grupo. Se você não se encaixa naquele grupo, procura um outro grupo que te encaixe, que você se encaixe, sabe? Que não desdenhe de você, que confia mais na sua palavra. Então, assim, mude de grupo,
sabe? Troque o grupo aonde você está. E agora eu quero falar com vocês sobre o medo da rejeição no trabalho, tá? Como que é o medo da rejeição no trabalho? É aquela pessoa que faz tudo por todo mundo e porque ela tem muito medo do que os colegas vão pensar, ou ela tem muito medo de ser demitida daquele emprego, então ela tem medo de ser, ela faz tudo por todo mundo, porque ela tem medo de ser rejeitada por aquele grupo de pessoas do trabalho. Então ela acaba ocupando-se de tarefas que nem era dela, porque ela tem medo de desagradar aqueles amigos. Esse é um tipo. O outro tipo é o medo da rejeição no âmbito amoroso, tá? Então é quando você se sente, mesmo casado, você sente que você não é ouvido, você sente que você não tem atenção. Então, por mais que o outro, isso é uma percepção sua, tá? Por mais que o outro entregue ouvidos para você ou entregue atenção para você, você sempre vai se sentir naquele estado de que você está sendo rejeitada, que nunca é o suficiente, que a pessoa deveria fazer mais por você. Então esse é o sentimento no amor, tá bom? Tem também o medo da rejeição no âmbito social, tá? Então, por exemplo, é quando você está numa roda de amigos e aí todo mundo fuma e aí você é o único que não fuma. E aí o pessoal te oferece e você fala que não. E aí, sabe, você sente aquele... Isso acontece muito quando você é jovem. Quando você é adolescente, isso acontece demais, né? Toda aquela roda de amigos fuma, aí você é o único que não fuma. Aí você fica, nossa, puxa, nossa, sabe? Você fica desconcertado. Não é que você não faça, mas você fica ali, sabe? Esse é o medo da rejeição no âmbito social, tá? E, por último, e não menos importante, é o medo da rejeição no âmbito familiar. Então, é aquela pessoa que sente rejeitada no âmbito familiar. Ela acha que tudo que ela fala, ela vai ser rejeitada. Qualquer atitude que ela toma, ela vai ser rejeitada, sabe? Isso pode vir até de traumas anteriores, de vivências negativas anteriores. E aí ela cria essa barreira, sabe? Contra a família dela. E ela começa a achar que tudo que ela vai fazer, a família vai interpretar como rejeição, como algo negativo, tá? Por talvez uma experiência negativa no passado, ou porque ela criou na cabeça dela isso, tá bom? Então, essa é a última, né, questão do medo da rejeição, tá bom? E Mateus, como que eu lido com tudo isso, né? Já falei 2 para vocês. Primeiro, se autoconheça. Conheça quais são as suas fraquezas. Conheça quais são as suas habilidades, sabe? Saiba quem você é, saiba muito bem a sua identidade, porque assim você, sabendo muito bem quem você é, você vai querer agradar muito menos os outros, porque você tem muito mais certeza de quem você é. A gente tenta muito agradar os outros quando a gente não tem certeza de quem nós somos. Então, quando nós temos certeza de quem nós somos, nós perdemos essa capacidade de querer agradar a tudo e a todos, sabe? Então, uma das maneiras, dos caminhos para você lidar com isso é você se autoconhecendo, tá bom? Segundo, parando de se comparar com o outro. Também já falei sobre isso aqui, tá? Toda vez que a gente se compara com alguém, eu estou dizendo que esse alguém é maior que eu. Vou repetir. Toda vez que você se compara com alguém, você está se diminuindo. Você está dizendo que a outra pessoa ela é maior do que você.
Então, se você não gosta dessa posição, não faça isso. Pare de se comparar com o outro. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma foto de um abdômen que eu quero chegar ainda naquele abdômen. Eu tenho uma foto disso. Uma foto ali impressa, colada ali no meu mural dos sonhos para esse ano. Um abdômen bem trincadinho. Eu tenho essa imagem lá. E aí eu vou ficar venerando isso? Não. Eu peguei aquela imagem e agora eu vou falar, tá, o que eu preciso para poder chegar aqui nesse resultado? E agora eu vou focar em mim. É em mim todos os dias. Ah, se eu tenho que fazer abdominal todos os dias, cara, então eu vou focar aqui para poder fazer abdominal todos os dias. E esquecer o outro. Entendeu a diferença da comparação? Porque a comparação você olha e fica, nossa, eu queria tanto ter aquele corpo, ou queria tanto ter aquele rosto, queria tanto ter aquela pele. E aí, às vezes, muitas das vezes, você não vai alcançar isso, porque a sua pele é diferente, o seu corpo é diferente. Então você tem que entender, por mais que eu tirei foto daquele abdômen, e eu quero aquele abdômen trincado, não vai ficar da mesma forma, porque meu formato de corpo é diferente. O formato que eu peguei de corpo é um outro corpo diferente. Então, assim, entender que cada um é cada um, facilita nesse aí processão de você não se comparar, tá? E no mundo virtual hoje isso é muito difícil, é desafiador, tá? O seu adolescente é ainda mais desafiador, tá bom? Então, ó, como que eu lido com tudo isso? Já falei duas, tá? Vou falar mais uma, tá? Que é desenvolver a sua autoconfiança. Então, desenvolva a sua autoconfiança. Como, Mateus? Fazendo coisas novas. Se desafiando a coisas que você nunca fez. Dessa forma, você estimula, né? Aumenta a sua autoconfiança. Tá bom? Outra coisa, autocompaixão. O que é isso, Mateus? É você se compadecer de você mesmo. Você tem muita pena de todo mundo. Tadinho de fulano, mas coitado de ciclano. E de você mesmo, você não tem. Você quer ajudar tudo e todo mundo, menos você mesmo. Você compra coisa do fulano, compra coisa do ciclano, mas quando é você vendendo algo, você não consegue vender, ninguém compra. Sabe o que te falta? Autocompaixão. Você se amar mais. Porque as pessoas só vão comprar de você quando elas verem que você está autoconfiante naquilo que você está vendendo. Seja qualquer coisa, tá? As pessoas só compram assim. E por último, e não menos importante, na verdade o mais importante, se eu dei essas dicas todas, e mesmo assim você falou, Mateus, não consigo, não consegui, aí você tem que procurar a ajuda de um profissional qualificado para poder aí te ajudar nesse processo, para poder ajudar você a alcançar isso, bom? Então, gente, ó, essa foi a nossa live de hoje sobre o medo da rejeição. Eu espero que vocês tenham aprendido muito o link do Telegram, do Instagram, para você acessar lá, tá? Manda mensagem lá, se tiver alguma dúvida, manda lá pra gente, tá bom? Que a gente vai te responder lá, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!